Eu tenho a impressão que isso que eu estou falando agora é para o final, porque eu estou vendo aqui no roteiro que era para eu falar tchau. É verdade que italiano fala tchau também quando chega, né? Eu sou filho italiano. Oi, gente, nós estamos em mais um Rodar Analisa e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu recebi muitas cartas, recebi carta da minha mãe, do meu irmão, os meus netinhos também mandaram mensagem para mim, que queria que eu falasse sobre os 45 anos do PT, se o PT continua o mesmo, por que não continua. Mas antes de começar a falar sobre o PT, Partido dos Trabalhadores, o pessoal aqui da produção pediu para eu falar para vocês se vocês estão gostando, para mandar mensagem, compartilhar, falar com o pessoal vizinho, falar, ó, tem um programa legal aqui e tal. Isso também nos incentiva, né? A análise sobre o PT, a gente decidiu dividir em 4 partes, cronologicamente, 4 momentos do PT. O primeiro momento do PT é o que vai da sua fundação, 1980, até mais ou menos 1994. Esse é o período que alguns chamam de romântico, outros falam que é o período mais inovador e peculiar do PT em relação ao sistema partidário. Por quê? Porque o PT nasce de uma conjunção de forças políticas, de lideranças, né? Que era completamente inusitado para o sistema partidário brasileiro, não só o sistema partidário brasileiro legalizado, mas inclusive naquele que era clandestino naquele período, como eram os partidos comunistas, né? PCdoB, PCB, né? Que estavam dentro do MDB até então, né? Então, veja, o que é que tinha de força política? Primeiro, tinham comunistas, mas que eram trotskistas. Lembre-se, trotskistas são aquelas correntes que vieram da Quarta Internacional, fundada pelo Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução Russa, de 17, que foi inclusive o grande comandante do Exército Vermelho, né? E ele vai ser perseguido pelo Stalin até assassiná-lo no México. Ele passa pela Europa, Turquia e tal, no exílio, e vai até o México achando que ia escapar do Stalin, e lá vem uma picareta no cucurucho dele, por um cara stalinista chamado Ramon Mercader. Bom, o fato é que os trotskistas, portanto, não tinham nada a ver exatamente com o apoio à União Soviética, porque eles eram contra essa visão soviética de um Estado burocrático e forte e tal. Nós tínhamos intelectuais antissoviéticos também, libertários, como Marlene Chauí, Eder Sader e assim por diante, alguns oriundos até do PCB ou do PCdoB, mas que tinham rompido com essa lógica histórica, né, principalmente stalinista ou derivada da burocracia estatal. Você tinha os famosos sindicalistas autênticos, onde estava o Lula, Jacob Ittar, por exemplo, o Gushken, que era um pessoal que rompia com uma visão de sindicalismo de Estado, aquele sindicalismo que o Estado comandava tudo a partir do imposto sindical. O PT e depois a CUT, fundada em 83, era contra imposto sindical, contra a intervenção do Estado, contra a estrutura confederativa, federativa. A CUT chegou, inclusive, a criar departamentos nacionais, estaduais, de categorias, professores, metalúrgicos, bancários, porque era uma estrutura paralela à estrutura oficial. Tem muito a ver com o trotskismo também. E você tinha a teologia de libertação. Essas forças, no conjunto, eram contra a burocratização e a tutela dos trabalhadores pelo Estado por qualquer tipo de vanguarda que desconsiderava a escuta e a relação com a base social. Então, o PT tinha núcleos de base, núcleo de historiador, inclusive, tinha diretórios zonais. Por exemplo, nós estamos gravando aqui em São Paulo, você tinha diretórios por regional, diretório de Perdiz, que ainda tem, mas funcionava mesmo. Eu fui do diretório de Perdiz e funcionava pra caramba. De vez em quando participava uma outra reunião, ia o Paulo Freire, o Suplicy, eu lembro e tal. E tinha quadros que vinham da luta armada, que tinham abandonado as armas, obviamente, e eles tinham que entrar na fila para poder falar. Não tinha refresco, nem para deputado. Essa fase inicial, totalmente inovadora do PT,
Os deputados e parlamentares se subordinavam às decisões de plenária, para vocês terem uma ideia, né? Talvez o Geraldinho Sequeira tenha sido o deputado federal de São Paulo, inclusive mais conhecido, que ele fazia plenárias enormes, não era só ele, né? Você tinha várias forças políticas, por exemplo, de professores, a grande liderança do Comercinho do Milhome, todos faziam plenárias, todos faziam. Inclusive isso rodou toda a década de 80, na Constituinte teve pau com Ayrton Soares, que era deputado federal, a Beth Mendes, atriz, que era deputada federal do PT, eles foram todos enquadrados, né, pela decisão da grande maioria da base, né? Então havia muita análise de conjuntura. Eu lembro muito do Zé Dirceu indo para o interior de São Paulo, fazendo análise de conjuntura. Ele já era um nome, né, até antes de fundar o PT, mas ele ia para fazer análise de conjuntura, sentava nas mesinhas mequetrefe que a gente tinha, não tinha dinheiro, né? Mas esses grandes nomes estavam lá para a organização de base. O PT se dizia socialista e dizia que trabalhador vota em trabalhador e não podia se aliar com a burguesia. Não tinha esperança com o judiciário, porque de certa maneira se articulava com uma visão de que o judiciário é uma estrutura de poder, como dizia o Marx, portanto de Estado, que administra os interesses da classe dominante, né, do alto empresariado. Hoje é bem diferente, né, o que os lulistas dizem. Bom, esse é o período de ouro, romântico, inovador. Era tão inovador que muita gente da Europa dizia: é no Brasil com o PT que tem a redenção da esquerda e de um novo sistema partidário que se articula com a base. Então é uma nova visão de vanguarda. Na verdade não era uma nova visão, não. Era a visão da Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo dizia que vanguarda ela só existe quando ela escuta e conversa com a base. Se ela está muito distante à frente, ela fica sozinha e perde a legitimidade. Se ela fica atrás e fica na visão espontaneísta, ela não consegue ter o papel de direção e o papel pedagógico de discutir questões gerais ou universais com a base. Esse é o primeiro período. O segundo período, como eu disse para vocês, é o que está na meados dos anos 90. O que acontece em meados dos anos 90? Quero dizer para vocês que nesse período eu era assessor nacional da CUT, eu vi muito bem o que estava acontecendo. A CUT também vai ser afetada por essa concepção. O que acontece depois da eleição de 89, que o Lula vai para o segundo turno com o Collor, é que a direção nacional do PT percebe que o PT podia ganhar a eleição e governar o país mesmo. É a primeira vez que fica claro que o PT era uma potência nacional, né? E a partir daí, algumas lideranças da corrente majoritária, que na época chamava articulação do 113, porque veio das 113 assinaturas de um manifesto escrito em 1983 por alguns intelectuais e dirigentes nacionais que fala que o PT tinha que ser reformulado, porque tinha acabado de perder as eleições de 82. Lula tinha tido 10% só dos votos, que cá entre nós eu acho muito, como candidato a governador em São Paulo. Mas foi uma crise enorme naquele período. E aí esse pessoal que assina o manifesto, 113 assinaturas, ficou chamada articulação do 113 e vira uma corrente majoritária, inclusive do Lula, do Zé Dirceu e assim por diante. Então, essa corrente, várias lideranças dessa corrente começam a dizer: o PT tem que parar de frescura e agora nós vamos para a eleição para ganhar mesmo, para valer. E o Zé Dirceu, desde então, fica falando: nós temos que ter uma burocracia partidária forte, o partido está estruturado em todo o país e nós temos que ampliar as alianças para ganhar. Não dá para ser só aliança com o PSB, com as correntes mais à esquerda. Nós temos que também trazer, o Zé Dirceu falava, o PMDB. E o Lula rechaçava nesse período essa visão. Aí é o momento que começa a ter mais centralidade. Eu fui o coordenador da elaboração do programa agrário do Lula em 89. Vocês têm que ver como que era a metodologia. Lembra da fase anterior que eu acabei de dizer? Era uma metodologia em que a gente consultava lideranças, seringueiros, para fazer o programa agrário do Lula em 89. Eu consultei seringueiros, eu ia à universidade conversar com o pessoal petista que estava
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, CPDA, eu conversava com o DESER, que é o Diese Rural, que ficava em Curitiba, eu ia para Campina Grande, eu ia discutir com as quebradeiras de coco de Babaçu, ou seja, a gente tinha que conversar com os canavieiros, a gente tinha que conversar com o país inteiro para poder montar um programa. A partir de 94 não, era tudo centralizado e quase sempre passava primeiro pelos economistas. O Lula ele sempre quis ser economista. Então o Lula acha que a ciência e o pensamento mais sofisticado e correto, até para a política, é de economista. Então tinha esse filtro que era feito pelos economistas. Vocês vão ver que na medida que vai avançando, já em 98 e 2002, surge uma nova figura que também faz o filtro dos programas e da coordenação de campanha, que são os marqueteiros de milionário. Marqueteiro de bacana, né? Vocês devem ter lembrado do Duda Mendonça, mas que tinha sido marqueteiro da campanha do Maluf. Mas o fato é que esse é um período, vamos dizer assim, do pragmatismo petista. Não foi um período simples dentro do PT, porque as correntes de esquerda, que tinham tido muito peso na fundação do PT, na verdade o PT foi fundado em 79 por correntes trotskistas que depois abriram mão. A ideia de Partido Trabalhador você vai achar em vários outros países, porque era uma determinação da Quarta Internacional. Você vai achar na Argentina, nos Estados Unidos, no Peru, você vai achar em um monte de país. O mesmo nome, Partido dos Trabalhadores. Porque era uma concepção trotskista, né? Um partido não para os trabalhadores, mas dos trabalhadores. Portanto, era contra o bisolismo, contra o getulismo e contra a União Soviética. Bom, mas voltando, a partir de 94, tem essa mudança em função das eleições, começa a puxar também a central sindical, a CUT e as outras correntes para uma visão pragmática de eleição do próximo presidente. O Lula tenta casar uma articulação que ia desde o Roberto Freire, na época o PPS, até o Miguel Arraes. Ele traz todas essas correntes para uma aliança um pouco mais ampla e começa então a ter essa visão que eu falei mais de marketing e pragmatismo. O grande artífice de tudo isso é o Zé Dirceu, a partir de 95, se não me engano, já presidente nacional do PT. Ele já tinha feito algo similar do que ele vai fazer nacionalmente quando ele é secretário-geral do PT em São Paulo, né? Ele tinha fundado vários diretórios municipais e com isso ele comandava as convenções do partido, porque ele tinha a maioria dos diretórios municipais com ele. E aí então ele faz a mesma coisa nacionalmente. Nessa mudança, de 94 até 2002, nós vamos ter brigas internas violentas e muitas vezes a esquerda ganha no diretório. E o Lula então vem com tudo dizendo não, senão não sou candidato. Você consegue pegar na internet agora, você vai ver várias falas do Lula, se não for desse jeito eu não sou candidato. E o Zé Dirceu criando uma estrutura burocrática. E o que é estrutura burocrática? É diretório em tudo quanto é lugar, é você acabar com o poder dos núcleos, diretórios zonais no processo de decisão, é criar mais tarde, vocês vão ver o tal do PED, que lulista fala que é um grande processo democrático. Vai conversar com o dirigente municipal para ver se realmente é um processo democrático ou é um comando de quem já comanda o partido. Inclusive com transporte de filiado, gente que nem sabia que era filiado, é filiado na última hora, ou seja, o PT foi se tornando um partido tradicional. Então toda aquela discussão anterior da Europa, eu lembro do Guattari vindo para São Paulo, ele escreve um livrinho sobre o PT, fala essa é a grande inovação, pela primeira vez os trabalhadores têm mesmo participação num partido, decide, está no processo decisório do partido. Já a partir de 94 isso vai sumindo e o PT vai ficando muito parecido com o resto do sistema partidário. Aí então entramos na terceira etapa. A terceira etapa é a etapa do Lula presidente. E aí, o Lula presidente, nós temos dois momentos. Um momento curto, que é 2003, o primeiro ano dele, 2004. E depois, um período que é a montagem do que eu chamei nesse livro aqui de lulismo. Esse livro aqui é a segunda edição
de 2010. Vocês encontram em qualquer farmácia, loja de souvenir? Ou vocês encontram na internet. Mas o fato é que o Lula, ele até 2003, 2004, ele ainda tem uma mistura de uma gestão daquela concepção romântica do PT, de organizações de base, de uma mudança estrutural, de uma luta e uma imposição dos interesses dos trabalhadores, de políticas que gerem igualdade de fato, um Estado mais transparente, comandado pelas organizações de base. É aí que tem o Fome Zero, que está o Frei Beto, uma série de lideranças que estavam lá no início do PT, mas aí, quando começa a estourar em 2005, algumas críticas que vão dar no Mensalão, vocês vão lembrar que estoura no Fantástico à noite, um cara que era diretor dos Correios, que tinha sido indicado pelo Roberto Jefferson, que era o presidente do PTB, e que ele aparece assim, aquelas coisas do Fantástico de lado, meio escuro, ele pega o dinheiro, põe na bolsa e tal. Começa a estourar a partir daí o que viria a ser a crise do Mensalão. O Lula percebe que já começa a falar impeachment dele, ele percebe que ele tinha que mudar e aí ele faz uma mudança que é muito importante na história política do PT, da esquerda no Brasil e dos governos, né, brasileiros. Ele traz uma concepção rooseveltiana, que eu já vou explicar, para a gestão e aceita a proposta do Zé Dirceu de ampliar as alianças envolvendo inclusive o PMDB, mas não só. Aí o governo deixa de ser efetivamente aquela visão mais de base, de comando. Ele acaba com Fome Zero, estrutura o Ministério do Desenvolvimento Social, traz uma política que falam que ele juntou, mas isso não foi mais importante, políticas de transferência de renda do FHC, do Sarney e tal. Na verdade não foi isso, ele traz um nome, uma gestora muito importante do governo da Marta Suplicy para o governo, que já tinha algo parecido com o Bolsa Família. Ele instala o Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social, cria até uma crise com o ministro, que é o Patrus Ananias, com essa técnica, mas isso aí é um detalhe que vai parecer fofoca. Mas o fato é que o Lula cria uma concepção que eu disse para vocês, que se parece muito com a estrutura que o Roosevelt montou no New Deal, para enfrentar a grande depressão, né? Lá do final dos anos 20 e início dos 30. O que é essa concepção? É uma concepção que você centraliza todo o orçamento público federal na mão da União, 70% de todo o dinheiro de investimento. Investimento é você criar coisa nova, um concurso novo, criar um banco, asfaltar, tudo que é novo, não é manutenção, não é custeio. O Lula faz uma manobra muito inteligente, que ele pega e zera o IPI com a desculpa esfarrapada pública de que ele queria fazer um pacto com os empresários para eles não demitirem operários. De fato foi, mas o que ele queria era estrangular as prefeituras. E por quê? Porque o IPI, esse imposto sobre produto industrializado, é parte do dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro que o governo federal tem, através desse fundo constitucional, obrigação de repassar para os municípios. 60% dos municípios brasileiros vivem em função desse repasse. Esse FPM é repassado no início de cada mês, no meio de cada mês e no final de cada mês. O último acho que é dia 20. E o primeiro é um pouco antes do dia 10. Esse dinheiro cai na conta da prefeitura. 60% das prefeituras pagam energia elétrica com esse dinheiro. O Lula cortou e obrigou as prefeituras aqui a fazer convênio com o Ministério, Caixa Econômica Federal, para ter Minha Casa Minha Vida, patrulha mecanizada na área rural, para ter transporte escolar. E ele nacionaliza os programas sociais e de infraestrutura, como estação de tratamento de esgoto. Ou seja, ele nacionaliza um programa federal porque as prefeituras estavam com a corda no pescoço. Primeiro, então, ele centraliza tudo. Segundo, que tem a ver com a política do Roosevelt, ele começa a definir para onde que vai o dinheiro para empresário. O Roosevelt faz isso, só que com muito mais agressividade do que o Lula fez. O Lula faz isso através do PAC.
aquele programa de aceleração do crescimento. O PAC nada mais era do que um cardápio dizendo para o empresário: você quer recurso? Entra nesse cardápio. Então, é uma orientação de Estado. E mais do que isso, o Lula vai começar a escolher as empresas campeãs. Isso é uma concepção do Oriente, da Coreia e também da China. A ideia de que cada setor vai ter uma empresa ou um grupo econômico que ele já está estabelecido, que o governo joga dinheiro e com isso ele puxa o restante do setor, com novas tecnologias e inserção no mercado externo, internacional. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Estou falando da Embraer, de avião, eu estou falando da JBS, no setor de complexos de carnes. Bom, vocês sabem de tudo, né? A Ike Batista, ou seja, é aí que surgem aqueles grandes nomes, é o Estado colocando dinheiro. Vocês vão falar, mas de onde que vem esse dinheiro? Vem do BNDES. O BNDES, na época do Lula, o primeiro e o segundo governo, passa a ser o terceiro banco de fomento, de desenvolvimento do mundo com recurso público. O Lula injeta dinheiro no BNDES via Tesouro Nacional. Mas muito dinheiro. É o momento que a China está investindo no Brasil, ele pega essa deixa, injeta dinheiro no BNDES. Aí vocês vão falar... O Nordeste vota no Lula porque vai muita Bolsa Família para lá. É e não é. Só para vocês terem uma ideia, nesse período do primeiro e segundo governo Lula, principalmente o segundo, o Lula aumenta em mais de 630% o dinheiro do BNDES que vai para o Nordeste. Nunca o Nordeste recebeu tanto dinheiro do Estado. Então isso não é Bolsa Família, gente, isso é empresário. A gente vai mudar o Nordeste a partir daí. É empresário. É lógico que nós do Sudeste falamos... não, só tem Bolsa Família. Isso é preconceito. Na verdade, quem vai para o Nordeste hoje, vai para as capitais, vê a pujança. Inclusive para o interior, área irrigada, petrolina, você vê a pujança. Eu citei Campina Grande, né, na Paraíba, mas você pode ir para Bahia, né, Camaçari, que fica ao norte de Salvador. São potências, não é qualquer coisinha, né, Recife. Né? E aí o Lula fecha o triângulo do Roosevelt com Bolsa Família, aumento real do salário mínimo e crédito subsidiado. Ele cria, portanto, recursos para que os trabalhadores se tornem consumidores daquelas empresas que entram no cardápio do PAC. Fechou o triângulo. Esse é o modelo rooseveltiano que o Lula traz para o século XXI. Alguns vão falar, não... Roosevelt não tinha barba. É verdade, se a gente entrar na filigrana, mas a análise, gente, principalmente da sociologia, ela é marcada por tipos ideais, tipologia. Não é literalmente igual, mas é para a gente ter um desenho do que está na cabeça e na estrutura da política. Aí nós chegamos na última fase. Eu vou pular a Dilma, porque a Dilma daria rodar na Analisa de umas 7 horas, mais ou menos. Como vocês não vão aguentar, então eu vou pular a Dilma. Eu vou direto para o Lula 3, o atual. O Lula 3, que é esse terceira gestão, é um passo à direita. Tem uma série de características importantes. Em função do medo da volta do bolsonarismo, da tentativa terrorista de golpe no 8 de janeiro, logo depois da posse do Lula. Mas não foi só por isso. O Lula e o grupo que concentra o poder do lulismo decide criar um amplo arco de aliança, decide elaborar um programa de fato social-liberal que está à direita da social-democracia. O que é o social-liberalismo? É uma preocupação com a pauta social, mas respeitando totalmente e privilegiando as negociações e os interesses de mercado. Então ele subordina a política social aos interesses de mercado. Então veja, o que eu estou falando é que tem uma concepção programática mais à direita da social-democracia, ele é social-liberal, mas tem uma concepção política de aliança temerosa, recuada, do lulismo, que enquadra o PT. Todas as vezes que a Gleisi disse essa política do Haddad social-liberal não nos interessa, vem alguém do núcleo duro do lulismo e fala, cala a boca. Às vezes é uma pessoa como o Zé Dirceu,
que dá um pito na Gleisi publicamente. Às vezes é o próprio Lula, quando diz: Gleisi, entrega o cargo de presidente para a gente colocar uma nova concepção de direção mais afinada com o que o governo está fazendo. Nesse momento, vocês estão vendo que o Lula está dizendo que a Gleisi Hoffmann vai ser ministra. Adivinha por quê? Então, o lulismo, além de mais à direita, e com isso já tinha perdido toda aquela relação com a base da década de 80 do PT e de metade da década de 90, ele também agora começa a ouvir tantos empresários que ele perdeu a base eleitoral dele. Está perdendo, vocês estão vendo as pesquisas. Né? É como se ele tentasse ganhar o apoio da direita e dos empresários, não ganha, e ao ficar de costas e só fazer discurso, ir em evento aqui e ali de um movimento, mas não ouvir mais, não trazê-los para o centro da decisão, ele perde também parte do eleitorado. Então, e para piorar, como ele está muito recuado, ele tem muita dificuldade de ter alguma política que o PT já sabe qual é a política correta, por exemplo, como abaixar o preço dos alimentos, através de estoque regulador. Uma das políticas, poderia falar várias, que o PT sabe de cor e salteado. Inclusive a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, tem um monte de elaboração sobre isso. E sempre deu certo. Ele não faz porque ele está amarrado com o agronegócio que está dentro do governo. Está no Ministério da Agricultura. Ou o turismo, que é a direita que governa. Ou seja, o Lula está completamente travado com esse governo. O lulismo perdeu o viço. Então o problema é, como é que o PT volta às origens? É possível? É possível voltar a ser de esquerda? Talvez não, mas é possível ser social-democrata. Se ele der um passinho de uns 10 centímetros para a esquerda. Porque o que o Lula está fazendo é dando passinho de 2 centímetros à direita quase a cada 6 meses. E aí ele perde a configuração. O PT continua sendo o maior partido do Brasil, o mais estruturado, aquele que comanda os grandes debates de política de Estado, política pública no país. Ele tem o maior líder popular da história do país. Há pouco tempo, um intelectual muito bacana, que fez várias biografias, disse que daqui 50 anos... eu não sei onde que ele comprou essa bola de cristal, mas é interessante o que ele fala. Daqui 50 anos, os únicos presidentes que o Brasil vai se lembrar é de Getúlio Vargas e Lula. É bem provável. Não sei 50 anos, mas é bem provável. O Lula não é qualquer quadro. Porém, hoje, ele está mais ao centro-direita, e tem gente que ainda acha que ele é de esquerda. Mas ele não é mais. As pessoas mudam. Né? E o PT hoje é um partido subordinado ao lulismo, que não consegue ter vigor e, portanto, ele não consegue ter o papel de um partido de esquerda ou centro-esquerda, que é o de vínculo com a base social. E ele conseguir fazer escuta, inclusive mobilizar. O PT perdeu a capacidade de mobilização. Ora, num período como nós vamos enfrentar agora, com o bolsonarismo indo para a rua para tentar deixar o STF constrangido nesse momento que vai julgar o Bolsonaro, a falta do PT de antes e a falta de uma liderança que tenha mais coragem de enfrentar a extrema-direita vai ser sentida no Brasil. Então, gente, como eu falei, eu queria agradecer. Vocês têm que mandar análise pra gente, não é só assistir. Pensa que vai ficar sentado aí na poltrona, bicho? Escreva, fala, gostei, não gostei disso, explica mais aquilo. Você escreve agora aí, no canal que você está assistindo, tem lugar para pôr mensagem, né? Chat e tal. Manda pra gente mensagem, né? Através do nosso número, né? de WhatsApp e tal, que vai estar na tela. Se gostou, mas se não gostou também, compartilha, clica lá no sininho para você receber as notificações que a gente está no ar. E pode me elogiar, né? Pode mandar carta para minha mãe, né? E-mail, falando, seu filho, senhora está de parabéns e tal. Eu vou gostar. Eu sou igual aqueles cachorrinhos abandonados, que se você der um osso roído, ele já fica muito feliz. Né? Falou? Um beijo, até o próximo Rodar Analisa.